Então vamos começar. Bem, pessoal, aqui a gente tem a tela que aparece toda vez que a gente abre uma planilha. Seja a planilha do Google, seja uma planilha do LibreOffice, no caso aqui a gente tem a planilha do Excel. E o que é uma planilha, né? Uma planilha, ele é um formulário, ou seja, é algo que a gente vai preencher com informações, que a gente vai preencher com dados, é um formulário. E é um formulário que permite a gente fazer cálculos com esses dados que a gente vai colocar no formulário e permite também a gente fazer gráficos e manipular esses dados das formas mais diversas possíveis. Então, toda vez que a gente precisa inserir um conjunto de informações em um formulário, né, e a gente pretende manipular de alguma forma esses dados, a gente vai precisar saber trabalhar com a planilha. Essa daqui é a tela inicial do Excel, que é o software de planilha eletrônico mais utilizado no mercado e também no meio acadêmico. Mas a gente pode usar as alternativas, as planilhas eletrônicas genéricas. A gente chama até de genéricas porque o Excel ele domina o mercado de tal forma, pela praticidade dele, que Excel e planilha e formulário hoje em dia é quase um sinônimo. Às vezes, em vez de dizer, me manda a tua planilha eletrônica, a gente vai dizer assim, me manda o teu arquivo do Excel. Em vez de dizer, coloca isso numa planilha, a gente vai dizer assim, coloca isso no Excel. O Excel domina de tal forma que ele vira sinônimo de planilha. Então, como é que a gente começa a trabalhar com Excel? A gente começa olhando para essa área branca aqui e vamos observar que ela tem colunas e as colunas estão com letras e as linhas estão com números, né? Uma curiosidade a respeito disso é que isso aqui não é à toa, porque quem joga xadrez sabe que é assim que a gente faz a codificação também das casas em um tabuleiro de xadrez, né? Coluna é letra e linha é número. Então nós temos aqui várias colunas e várias linhas. A interseção entre uma coluna e uma linha vai ser chamada de célula. E cada célula tem um código para designá-la. Então, por exemplo, esta célula que eu tenho aqui, marcando com o mouse, é a célula A1. Esta célula bem aqui é a célula E de elefante 4, E4. Essa daqui é a F4 e bem aqui a gente vai ter a I9. Observem também que quando eu seleciono uma célula, a letra da coluna fica com a corzinha um pouco destacada e também o número da linha fica com a corzinha um pouco destacada. E como eu faço para colocar dados? É muito simples, eu escolho alguma célula onde eu queira colocar as minhas informações, eu clico com o botão esquerdo e digito tanto informação em texto, como informação numérica, como símbolos. Eu coloco aqui o que eu achar mais interessante. Eu posso inclusive colocar um texto inteiro. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para realizar cálculos, principalmente as operações fundamentais, em uma planilha do Excel. E a primeira coisa que a gente vai precisar é inserir os nossos dados. Então, vou mostrar alguns truques para vocês que vão ganhar tempo para a gente no futuro. Então, vejam só, bem aqui nessa célula, a B2, eu vou digitar 1, tá? E vou pressionar a tecla Enter. No que eu pressiono a tecla Enter, a caixa de seleção, ela desce para a célula de baixo. Agora vejam, eu vou deletar o número 1, aqui, vou apertar o 1 de novo, em vez de apertar Enter, eu vou apertar Tab. Apertando Tab, a caixa de seleção vai para o lado direito. Então, se eu quero fazer da esquerda para a direita, eu uso o Tab. Se eu quero fazer de cima para baixo, eu vou usar o Enter. Então, aqui eu vou fazer 1, Enter, 2, Enter, 3, Enter, 4, Enter, 5, Enter. E aí eu tenho uma sequência numérica. Ok. Eu preciso da soma desses números aqui, né? Como é que eu faço isso no Excel? É bem simples. Na célula onde eu quero que apareça o resultado, eu vou clicar com o mouse com o botão esquerdo. Então pode ser aqui, em qualquer lugar. Mas para ficar bonitinho, eu vou clicar aqui. Então eu quero que aqui apareça o resultado da soma de todos esses números aqui. O que é que eu faço? Eu tenho que explicar isso para o Excel. Como é que eu explico isso para o Excel? Eu vou colocar o sinal de igual. Quando eu coloco o sinal de igual,
eu estou dizendo no Excel, essa célula é uma fórmula. Eu vou colocar aqui para você um conjunto de instruções sobre o que eu quero que aconteça. E o que é que eu quero que aconteça? O que eu quero que aconteça é que ele pegue cada um desses dados e faça uma soma. Como é que eu faço isso? Muito simples. Eu vou clicar com o botão esquerdo na célula em que tem a informação que me interessa. Vejam que quando eu fiz isso, a célula ficou selecionada e aqui onde eu estou montando a minha fórmula, apareceu o código B2, coluna B, linha 2, onde eu tenho o valor número 1. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar nessa caixa aqui, que é a caixa em que a gente faz a fórmula, a gente escreve a fórmula nessa caixa bem aqui, o sinal de mais. Vejam, coloquei aqui o sinal de mais. Então, até agora, o que é que eu fiz? Eu coloquei o igual, eu selecionei com o botão esquerdo a célula B2 e eu agora inseri o sinal de mais, porque quando eu coloco o sinal de mais, o Excel vai entender que eu quero somar uma coisa com outra coisa. E eu quero com esse valor aqui, B3, então eu vou agora clicar com o botão esquerdo em cima de B3. Novamente ele fez a mesma coisa que fez com B2. Ele colocou aqui ó, B3 e colocou na caixa de edição de fórmula bem aqui, que é onde a gente está trabalhando mesmo. Se eu quiser, eu posso escrever direto no teclado, não preciso mais usar o mouse, eu já entendi a lógica, né? Então, por exemplo, usando o teclado, eu vou apertar a tecla Shift, né, para ativar o sinal de mais, e vou escrever B, e no caso agora, B4. Vamos colocar aqui B4. Eu digitei agora direto no teclado, então tanto faz. Eu posso usar o mouse, como eu também posso usar o teclado para a gente fazer a nossa fórmula. Então agora eu vou colocar o sinal de mais novamente, clicar em B5, outro sinal de mais, clicar em B6. E o que eu vou fazer agora é simplesmente dar Enter, apertar a tecla Enter. E aí ele me dá o resultado que eu queria. Ele somou B2, B3, B4, B5, B6. Está bem aqui, ó. B2, B3, B4, B5, B6. Somou tudo isso. E me deu o resultado na célula, onde eu coloquei o igual e escrevi a fórmula. Eu tenho aqui o 15, que é a soma de todos esses números que estão aqui em cima. O resultado final vai ser 15. Deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês. Estão vendo esse número aqui, ó? Número 1. O que é que acontece se eu deletar ele? Se eu deleto, automaticamente o Excel refaz a conta e ele coloca 14. Vejam, eu deletei o número 1, baixou para 14. E o que é que acontece se eu colocar aqui, ó, 9 e dar Enter? Ele atualiza novamente a nossa soma. Então, como a fórmula ela tem o B6 aqui, o B5, B4, B3, B2, qualquer número que eu colocar em alguma dessas células aqui vai interferir na soma colocada bem aqui. Vejam o que é que acontece se eu coloco 25 bem aqui e dou Enter. Nada. Porque a célula D4 não está na fórmula. Ó, nossa fórmula não tem o D4. Então, se eu colocar alguma informação aqui, não afeta nada. Agora, se eu coloco 75 bem aqui, ó, o resultado final vai disparar. Precisa ter escrito soma aqui? De forma alguma. Isso não importa. Eu coloquei soma aqui só para ficar legal. O que importa é isso aqui, ó, gente. O que está escrito na nossa fórmula. Então agora vocês já sabem como fazer uma fórmula no Excel e já sabem fazer uma soma. Vamos agora para a subtração. Vamos fazer a subtração. A subtração é bem simples. Em vez do sinal de mais, eu vou usar o sinal de menos, mas a lógica é a mesma. Então vejam, eu vou colocar aqui menos, deletei o sinal de mais, estou trocando todos os sinais de mais pelo sinal de menos. E vou, ao final, dar Enter. E aí ele me dá como resultado aqui, ó, menos 77. Observem que na planilha ele me dá o resultado numérico, enquanto que na caixa de edição de fórmulas ele me dá a fórmula, né? Daí eu tenho tanto o resultado numérico aqui, como eu tenho a fórmula que foi realizada que me permitiu chegar
neste resultado numérico bem aqui, ó. Eu tinha B2, que era 9, aí subtraí menos B3, menos B4, menos B5, menos B6. Então, retirei todo esse pessoal aqui, foi subtraído do B2. E aí a gente tem como resultado final menos 77, menos 77. Multiplicação, gente, é a mesma coisa, só que em vez do sinal de menos, eu vou usar o sinal de asterisco. Eu vou usar um asterisco no sinal de menos. E aí vai ficar assim, ó, vou fazer B2 multiplicando B3. Então, nesse caso, eu tenho B2, asterisco, B3. Vamos ver o que é que acontece. Vou deletar aqui para não confundir. E aí eu tenho que 2 vezes 9 ou 9 vezes 2, tanto faz, né? A propriedade da multiplicação é que tanto faz a ordem. Eu vou ter que 9 vezes 2 ou 2 vezes 9 dá 18. E se eu colocar 10 bem aqui, vamos ver o que é que acontece. 9 vezes 10, 90. Ele tem aqui a operação da multiplicação. E a divisão? A divisão a gente vai colocar uma barra. Quando a gente coloca uma barra, a gente vai ter a divisão. E aí ele me dá o resultado, ó. 9 dividido por 10 dá 0,9. Vejam como é a fórmula aqui, ó. B2 barra B3. Aí ele vai fazer o B2, seja qual for o valor, dividido por B3, seja qual for o valor, e vai me dar o resultado bem aqui. Vamos agora fazer potência. Vejam aqui, eu alterei um pouco a tela e a gente tem o número 4 e o número 10. Se eu quero fazer 4 elevado ao quadrado, o que é que eu vou fazer? Eu coloquei a caixa de seleção em C2, apertei a tecla igual, selecionei B2 e o símbolo de potência é o símbolo do acento o sinal circunflexo, e vou fazer B3 elevado a 3. Vamos ver quanto dá? 1000. Então aqui eu fiz uma operação de potência. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz um cálculo composto, né, com várias operações dentro de uma mesma fórmula. Imagine que a gente tem um carro que ele saiu de um espaço inicial de média, né, vamos botar só a velocidade mesmo, só a velocidade que esse carro percorreu esse espaço aqui. Então vamos preparar a nossa fórmula bem aqui. Primeira coisa, colocar o sinal de igual. Segunda coisa, eu preciso do espaço pelo tempo, né? Então eu preciso fazer o seguinte, olha, eu vou abrir colchete, tá? Ou melhor, parênteses, desculpa pessoal. Eu vou colocar 112 menos 54. E vou fechar. E vou colocar o sinal de barra e dividir por 70, né? No caso aqui, a gente está falando em minutos. Um tempo de 70 minutos. Então não vai ser quilômetros por hora. Vai ser quilômetros por minuto, tá? O que é que eu faço agora? Muito simples, eu vou dar Enter. Quando eu der Enter, a operação que ele vai realizar primeiro é a operação que está entre os parênteses. Ele vai primeiro fazer essa subtração bem aqui, ó. Ele vai fazer essa subtração bem aqui. E depois ele vai dividir o resultado dessa conta por 70. Quando eu dou Enter, ele faz tudo isso automaticamente, né? E aí ele me dá a velocidade que esse corpo, esse carro, ele está percorrendo 0,8 km a cada minuto, né? Então a gente tem quilômetros por minuto e não quilômetros por hora. E aqui eu fiz o cálculo composto. Bem, gente, agora a gente tem condições de fazer um cálculo de média utilizando o Excel. Vejam, novamente eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 e eu quero calcular a média desses valores. Como é que a gente vai fazer? Primeira coisa sempre, sinal de igual. Depois eu vou abrir parênteses bem aqui e eu vou fazer esse, mais esse, mais esse, mais esse aqui, mais esse aqui. Eu saí somando, né? Na verdade eu saí colocando cada célula, sinal de mais, a célula seguinte, até eu ter uma linha com todas as minhas células, que vai ficar B2, mais B3, mais B4, mais B5, mais B6. O
que é que eu vou fazer agora? Fechar parênteses. Então, até aqui eu tenho apenas uma soma. Para a gente ter a média, a gente tem que dividir, e aí eu vou agora escrever o sinal de barra, que indica divisão, pelo número de elementos que participam da distribuição. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, vou colocar aqui o n, que é igual a 5, e aí eu tenho a minha fórmula para calcular a média destes 5 valores aqui. Eu vou dar Enter, e aí ele me aponta que a média é o número 3. Para esta distribuição, essa distribuição aqui tem como média o valor 3. A partir de agora, não preciso mais fazer na mão, digamos assim, um cálculo de média, né? Eu posso usar uma planilha ou até mesmo usar uma calculadora.